Vão 2 advogados. O Nicolas não é advogado? Eu não sei, ele é advogado. É formado em Direito. Tá. Tudo bem, ele fala cabeleireira, talvez ele não tenha estudado muito, mas né? Advogado formado em Direito, ele é pela PUC. O Lula também fala um monte de coisa errada. Eu falo um monte de coisa errada, meu companheiro, mas eu, de qualquer modo, não falo que eu sou advogado. E outra, eu já não falo mais menos e nem falo mais para mim fazer. Eu falo tudo direito agora. Aliás, tem sido impecável. Eu acho que o Lula erra de propósito. E mas vezes, isso é uma outra questão. E o Sérgio Moro ainda fala conge. Esse, meu filho, esse é de um analfabetismo exemplar. Assim, analfabetismo ilustrado, né? Você sabe que a pior coisa que eu já li na vida foi a sentença do Sérgio Moro sobre o Lula. Eu já vou voltar ao ponto, mas eu não quero perder essa. A sentença do Sérgio Moro sobre o Lula. Porque, primeiro, não tem prova lá, né? Ele nunca diz onde está. Ele só me xinga. Aliás, ele veio ao Flow, falaram para ele onde está a prova, ele ficou me xingando e não disse onde está. Ele não disse, não tem, né? E depois é tão mal escrito que até lembra português. Deve ser mais ou menos a diferença que existe entre o ucraniano e o russo, né? Porque diz que é muito próximo, eu não conheço nenhum nem outro, mas diz que é muito próximo sem ser, né? O dele é muito próximo sem ser. Então, veja só, o Alexandre de Moraes, as decisões que ele tomou são decisões dentro da lei, e o Nicolas, advogado, sabia que o Bolsonaro não podia participar da live. Ele é advogado. O Flávio Bolsonaro, embora tenha ficado rico vendendo chocolate, o que não é fácil. Não é fácil. Tendo uma franquia que ele tinha, de uma marca importante, a que mais vendia em dinheiro vivo do mundo. Porque o chocolate é assim, quando você tem compulsão, você pega tudo que você tem e compra chocolate em dinheiro vivo. Veja você, que não deixa rastro, inclusive. Porque também você não tem que ficar falando para o COAF que você é chocolatra. Vou deixar claro para o COAF agora que eu sou chocolatra. Não precisa, né? Então, né? E, inclusive tem aquela mansão maravilhosa que vale uns 8 milhões. Advogado. Também põe o pai. Eu tinha um professor na USP, Alfredo Bose, maravilhoso, que quando começava assim, mas qual foi a intenção? Por que a pessoa fez isso? O Bose dizia o seguinte, maravilhosa e magnificamente. Ele dizia assim, olha, e ele era um católico exemplar, dizia, o fundo das consciências a Deus pertence. Se eu for investigar isso, eu nunca vou avançar em nada. O que eu sei as coisas que são objetivas. E eu preciso me ater às coisas objetivas. Objetivamente, o Flávio sabia que o pai dele podia ser preso. Objetivamente, o Nicolas sabia que o Bolsonaro podia ser preso. E, no entanto, eles fizeram. Porque ficar claro para a direita que o Bolsonaro não vai ser candidato precipita e força a definição de um nome da direita. Você está dizendo que o Flávio botou o pai em cana, ainda que domiciliar, só para definir o candidato da direita, porque ele quer o Tarcísio? Não, eu não sei, isso é fundo da consciência dele. O que eu sei é que ele é advogado e que ele não ignora a lei. O que eu sei é que o outro mineirinho é advogado e não ignora a lei. Deputado mais votado do Brasil. Burro, não é? Está muito longe disso. Muito longe disso. É até muito esperto. Então eles sabiam. Seja para provocar, seja para não sei, mas alguém nega que a prisão domiciliar deu uma reagrupadinha na turma? Eles estavam meio borocochôs, né? E você acha que a prisão domiciliar pode cair a partir do recurso apresentado pelos advogados de defesa? Duvido, porque não há nenhuma razão para cair. A prisão domiciliar está nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar aí, ela vale para uma espécie de preventiva numa outra modalidade, muito mais leve. Tanto é que ele vê família, ele vê tudo ali. Eu duvido, a menos que... Hoje o Alexandre participou de um evento no Tribunal de Contas do Estado, aí ele falou, num dado momento, é claro que a justiça pode errar, é humana. Aí alguns viram a manifestação de meia-culpa. Eu acho que é conhecer muito pouco o Alexandre para achar que ele usaria um evento como esse para fazer meia-culpa. É que a justiça pode errar, claro. Se o Alexandre recuar da prisão domiciliar, o que eu duvido, os outros podem segui-lo. Se ele não recuar, acho que não. Porque o tribunal está sob ataque, né? O tribunal está sob ataque. Não há chance.
Eu li uma notinha, como sempre, essas coisas em off. Os ministros estão desesperados com a lei Magnitsky e tal. Eu não sei o que é estar desesperado. Bom não é, né? Gostoso não é. Gostoso não é, não se tem a extensão ainda clara do que vai ser. Operações em dólar não pode, com os cartões americanos não pode, mas operações em reais pode. Não está claro, precisamos ver. Né? Ninguém quer entrar nessa. Claro que vai ser bom. Não. Né? Tem gente lá que está doida para tirar foto na Times Square, aquela coisa cafona, com aqueles restaurantes horrorosos que tem a volta, serve aquela comida de merda. Tem. Né? Para mostrar depois para a família do interior que subiu na vida, olha onde a pessoa está. Né? Veja, não falei para você que o filho da Maria realmente era bom, olha só onde ele está. Deve ter. Mas eu duvido que vão deixar o ministro. Porque se trata, é a velha história, da exigência impossível. Que Supremo existiria depois? Você já pensou, uma questão retórica, né? Porque que Supremo existiria depois disso? Acabava. Gente, Estados Unidos encheram muito o nosso saco, tá muito feio isso. Bolsonaro, tá livre. Acabou o país. Se a gente considerar a escalada do governo americano apertando nas questões econômicas, né? Usando aí a questão política que envolve o julgamento de Bolsonaro, mas apertando nas questões econômicas, reunião sendo cancelada, a intermediação muito difícil. Aí no mês que vem, talvez aconteça o julgamento de Bolsonaro. Se Bolsonaro for condenado, você acha que o governo americano aperta ainda mais? Eu acho, veja, pela lógica, sim. A questão é saber apertar até onde. Eles anunciaram o tarifaço de 50%, né? 40% que tinha as tarifas recíprocas de 10%, mais 40% para tudo. Depois tiraram 700 produtos. Eduardo já escreveu que eles podem também rever esta questão. Acho que pode apertar ainda mais. Não é, veja só, o problema aí é o seguinte, não é um colapso da economia brasileira. A situação pode ser mais complexa até para a direita do que eles imaginam. Vamos ver. Porque o governo vai ter um plano de contingência para as empresas. A depender do que eles façam, eles dão ao Lula também um poder, porque vai ter que ter recurso. Esse recurso vai ter que ser gerido pelo governo federal. Eles dão também ao governo um poder de interferência maior do que o governo tinha. Porque, a depender do que façam, esses recursos, por enquanto, se prevê que os recursos extras fiquem dentro do arcabouço. Mas, se preciso, eles terão de ficar fora do arcabouço. O TCU já falou isso. Porque nós temos uma emergência comparável, a depender do tamanho, àquela que houve com a Covid. Da pandemia. Então você tem que... Veja só. Eu acho sempre... As pessoas... Tem uma frase maravilhosa do Marx no 18 Brumário, as pessoas também são vítimas da sua própria concepção de mundo, muitas vezes, né? Ele fala isso sobre o Luiz Napoleão, sobrinho do Napoleão. Você acha que algum outro presidente na história da humanidade perderia a reeleição com tudo que o Bolsonaro tinha de dinheiro para ganhar a reeleição? Bolsonaro perde a eleição basicamente pela gestão da pandemia. É isso. Para ele. Perdeu para ele. Perdeu para ele. Porque durante um tempo o Lula, sim, ganhava no primeiro turno, não sei o que tal, que era o ódio que se tinha no negócio da pandemia. Ele eleva o Auxílio Brasil, que ele chamou à época, que era o Auxílio Emergencial, virou Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família. Ele eleva a R$600. Ele abre um rombo nos estados com o negócio do combustível e baixa dramaticamente o preço dos combustíveis. Conta que o Lula teve que pagar depois, porque os estados abriu rombo nos estados. Né? Com tudo que ele tinha. Se ele tivesse feito uma gestão... Quando eu digo humana da crise, não é humana no sentido que a gente usa humana. A pessoa é muito humana. Humana no sentido mesmo do humano-animal. Se ele tivesse feito uma gestão humanoide da crise, ele não teria perdido essa reeleição nunca.
mas ele perdeu para sua própria concepção de mundo, né? Estreita, truculenta, ligada ao que há de pior na sociedade brasileira, preconceituosa. Mesmo assim, mobilizou muita gente. Pô, perdeu por 1,8. É pavoroso que tenha perdido por tão pouco, na verdade. Mas ele poderia ter ganhado isso largamente, com a força que o incumbente tem, sempre, com a máquina na mão, etc. Né? E agora, de algum modo, a mesma coisa. Né?